seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Cante bem alto para o Senhor. Seja adorado aquele que está em Seja adorado, Santo Monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é santo. Santo Senhor. E assim como os 24 anciãos declaram que Ele é santo, querubins, serafins, arcanjos declaram a santidade do Senhor. Nós nessa noite vamos declarar que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, santo é o Senhor. Declare isso, Tu és santo, Senhor. E nós queremos ser santos como Tu és santo, Senhor. Queremos ser santos, queremos ser separados. Boa noite, paz seja com todos. É um prazer nós estarmos aqui para a nossa escola de sabedoria online. Melhor se pudesse ser na igreja, mas eu nem vou ser redundante em falar de tudo aquilo que tem acontecido, né? As diversas regiões do estado de São Paulo têm enfrentado o mesmo problema, o mesmo obstáculo, podemos colocar assim. Mas o reino, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela nunca para. A palavra ela é propagada e nós somos alvos desse amor que vem canalizado pela palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos reunimos, né? Nós bolamos estratégias, nós criamos situações, somos impedidos de uma forma e nós abrimos outro caminho para podermos falar, para podermos receber, enfim, para podermos fazer uso da palavra de Deus, que é tão poderosa, tão importante para a nossa vida. Eu quero iniciar a atividade de hoje agradecendo a todos aqueles que participaram ontem da live nacional de Vida para o Brasil, com o reverendo Mário de Oliveira, o nosso pastor presidente nacional. Pelas informações que recebemos hoje, ontem foram mais de 800 mil visualizações, né? E contando aqueles que assistiram posteriormente, pessoas talvez trabalhando na hora, todas as visualizações até hoje à tardezinha somaram 1.300.000. Então, nós temos certeza que isso foi bênção para os lares. A palavra, a ministração, a unção com óleo. De certo que existem pessoas, né, com diversos pensamentos, existem aqueles que são contrários, aqueles que se fecham. A Bíblia diz que o coração de alguns, eles são como fortaleza, eles são encastelados, tá? Então essas pessoas, infelizmente, elas têm um propósito em outro alvo. Pessoas, por exemplo, hoje eu me entristeci muito, né, em ver algumas postagens nas redes sociais, pessoas idolatrando o vírus da pandemia, o Covid, né, em detrimento ao presidente, enfim, porque o presidente da República, ele contraiu a Covid. E isso é muito triste. É muito triste porque, independentemente de bandeira, de partido ou de visão, de direita, de esquerda, ele é o chefe da nação, ele é o nosso representante. Nós temos que orar
Nós temos que ministrar palavras de bênçãos para os nossos governantes, mesmo quando nós não concordamos, quando nós não aceitamos, né? O Brasil ele veio há 16 anos com um governo de esquerda e a grande maioria do povo brasileiro concorda que foi um tempo de retrocesso. E nem por isso a igreja, nem por isso aqueles que têm o pensamento de direita lançaram maldições, porque essas são palavras de maldições. Lançaram maldições sobre o chefe da nação, despreparado. Todas essas faltas de atributos nós sabemos que ele tinha. Ele e ela, né? Foi mais de um. Mas nem por isso digno de receber palavras de maldição. Enfim, são pensamentos dos mais diversos em relação à igreja, em relação à unção de ontem também, a atividade de ontem. Eu vi pessoas fazendo comentários denegrindo, né, a ação, mas enfim, eu quero resumir essa parte aqui, né? Quero fazer um fechamento disso aí, no que diz respeito às palavras contra o governo, maldições contra o governo, enfim, palavras contrárias à unção. Eu quero dizer que cada um oferece aquilo que tem. Então, Jesus bem disse que cada árvore ela vai produzir somente conforme a sua semente. Então, aquilo que você está produzindo é de acordo com a sua semente, é de acordo com o seu coração. Nós, igreja, queremos lançar sempre palavras de bênçãos, e é isso que eu quero fazer nessa noite. Após a atividade, eu vou passar 2 avisos importantes e rápidos, mas agora vamos para a palavra. Se você puder, na sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou pegar a minha aqui também, eu quero ler nela. Então, vamos lá. O tempo de eu abrir é o tempo que você também abre a sua. Mateus capítulo 5. Só o comecinho, só o início do versículo 13 diz: vós sois o sal da terra. E só o início do versículo 14: vós sois a luz do mundo. Então, início de 13 e início de 14: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se for possível aí onde você está, feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a sua mão direita sobre o seu peito, na direção do seu coração. Se você está vendo aqui como se fosse a minha mão esquerda, é por conta da filmagem, tá? Estou usando a mão direita sobre o meu peito. Fale com Deus agora. Pai, nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti, para receber a Sua palavra. Nós, como recipientes, para receber esse produto tão raro, tão belíssimo, tão importante, tão valoroso, que é a Sua palavra, imbuído nela o Seu Espírito, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu poder, a Sua cura, a Sua libertação, a Sua vida. Toque, Senhor, em nós nessa noite. Pedimos, clamamos, nós rendemos o nosso coração e o nosso entendimento diante de Ti, nos humilhamos diante de Ti, nos esvaziamos dos nossos conceitos, das nossas filosofias, para receber a Sua palavra, no nome de Jesus. Então, de novo, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Sempre nós ouvimos isso. Essa é uma das exortações mais comuns em nosso meio cristão. Para que nós possamos ser o sal da terra, para que nós possamos ser a luz do mundo. Especificamente sobre o sal da terra, eu já preguei diversas vezes, já falei do contexto do sal, no tempo, no período bíblico. Me lembro de ter falado diversas vezes em aula, em ministração. Enfim, nós sempre ouvimos sobre isso, que nós temos que ser úteis, fazer a diferença. Então, como o sal que é utilizado no alimento para dar sabor,
né? Isso no preparo já do alimento para a refeição. Anteriormente, alguns alimentos para conservação. Assim como a luz, que naquela época a utilização era muito menor do que em nossos dias, né? Nós vivemos um tempo assim de, pelo menos o nosso estado, de abastança na distribuição de eletricidade, independentemente do valor que se paga para isso, mas só se chega praticamente todos os lares. Então naquela época o consumo, a produção era muito menor, mas a importância era equiparada. Baseada na eletricidade, né? Não luz elétrica, mas a luz de forma geral. Então muito importante, principalmente no período da noite. Sendo assim, o grande desafio, entretanto, é o caminho para isso acontecer. Para que eu faça a diferença, para que eu seja útil, mas verdadeiramente útil. Eu fiz menção agora há pouco daquilo que as pessoas elas produzem. Atente bem, nós vivemos num mundo em que a grande maioria das pessoas elas balizam a sua vida por aquilo que é chamado de politicamente correto. A maioria das pessoas elas acham que elas são boas porque elas não matam, elas não roubam, elas não adulteram. Passando disso, tudo é válido. Isso é um engano, esse é um padrão errado. Eu nem posso dizer que é um padrão medíocre de vida, porque está muito abaixo do medíocre. Está no pré-sal do medíocre. Então, as pessoas elas balizam a sua vida por conceitos que são rasos, são ralos. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer que nós façamos a diferença de forma positiva. Isso é ser o sal da terra, isso é ser a luz do mundo. Porém, para transformar, eu preciso primeiramente ser transformado. Nós queremos mudar aquilo que está à nossa volta, pensamentos. Nós queremos mudar os ambientes à nossa volta. Isso é comum nesse tempo de pandemia, só para ter uma ideia, né? Eu não sou o único, muitos outros pastores estão fazendo a mesma coisa. Nós aproveitamos esse tempo para reformar igrejas, para mudar ambiente, pintar, enfim, decoração, cada qual, né, na sua necessidade, na capacidade, de acordo com aquilo que pode. Então nós usamos esse tempo para isso, né? Principalmente as igrejas que estão no lockdown, estão fechadas, não podem ter atividades presenciais. Pessoas usam para reformar ambientes, empresas, salas comerciais, consultórios, enfim. Nós queremos mudar aquilo que está à nossa volta. Só que quando se fala de reino, quando se fala da vontade de Deus, nós precisamos primeiramente ser transformados. E para sermos transformados, nós precisamos cumprir alguns preceitos. Um deles é que nós precisamos ser transformados, ou nós só podemos ser transformados por meio da palavra de Deus e pela leitura da palavra de Deus, pela leitura bíblica. É o que apresenta, por exemplo, João 17:17. Então nós somos transformados por meio da leitura da Bíblia. Na oração sacerdotal de Jesus, um dos seus pedidos era que os seus ouvintes, seus discípulos, se santificassem na palavra, ou se santificassem pela palavra, que é a verdade. Então, mais uma vez, o sistema de valores do mundo poderá tentar nos atrair com ensinos errados, ensinos equivocados, que são politicamente considerados corretos, comuns para muitos. Como ideia, por exemplo, de classificar a Bíblia como um livro comum, um livro que possui erros e que por isso não é tão confiável. Esse pensamento ele coloca o homem no centro de todas as coisas
e só crê naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode tocar. O sistema nos leva a pensar assim. Sermos centralizados, que é certo aquilo que me faz bem, é certo aquilo que me produz conforto, é certo aquilo que eu acho, que a verdade ela não é absoluta, a verdade é variável, que a minha verdade pode não ser a sua verdade. Isso é uma mentira, isso é um grande engano. Então o mundo ele tenta nos levar a isso. Por outro lado, nós podemos aprender, e aprove o Senhor, né? Oxalá seja assim na sua vida. Nós podemos aprender que as Escrituras é a palavra de Deus revelada aos homens, é a vontade de Deus revelada aos homens. E por isso é assim confiável, mais do que confiável. Pela palavra nós aprendemos verdades inquestionáveis, como a que o homem, ele é pecador. Quando eu digo homem, não estou falando de gênero masculino, estou falando homem, ser humano. O ser humano é pecador. Em essência é pecador. As Escrituras, elas também nos apresentam os dramas dos homens de Deus, homens, mulheres de Deus, e também não esconde os seus erros. Nós temos exemplos bíblicos disso, o adultério de Davi. Então a Bíblia, ela apresenta verdades, diferente de contos mitológicos, por exemplo, onde o herói é visto sempre sem erros, considerado um semideus. Não é isso que as mitologias apresentam? Tantas mitologias. Por ser confiável e divina, somente por meio de uma revelação de Deus e uma relação com a sua palavra que nós conseguiremos ser transformados e santificados. Só quando nós mergulhamos nessa palavra é que nós somos santificados. O que é ser santificado? É ser purificado, é ser limpo, ter o pensamento limpo, as palavras limpas, o coração limpo, as atitudes limpas, mergulhados na palavra. Quando eu quero, quando eu desejo ser transformado. Tem pessoas que leem a palavra e não querem ser transformadas, parece que fecham para ela. E é por isso que tem das mais diversas doutrinas equivocadas por aí. As mais diversas seitas. Ou até leem a palavra de Deus, mas entendem da maneira que querem. Não se abrem para Deus transformar. A religião faz isso. Por isso que nós não falamos de religião, nós falamos de uma vida com Deus. Outra coisa, nós só podemos ser transformados por meio da atuação do Espírito Santo. O Evangelho de João, ele é caprichoso nisso. João 14, diversos textos de João, quase que por completo, nos mostra isso, que nós somos transformados, nós podemos ser transformados pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Quando Jesus anunciou na ceia, na última ceia dele com os seus discípulos, que ele estava indo para o Pai, os discípulos eles ficaram desconsolados. Não é isso que a Bíblia apresenta? Mas ele prometeu não deixá-los sozinhos, que enviaria outro após ele. A mesma essência, mas outra pessoa. Esse é o Espírito Santo, o mestre, o orientador, cuja função, dentre tantas, é nos ensinar a lembrar de toda a verdade dita por Jesus. A todo momento ele aponta para a obra de Deus. Então entender a importância do Espírito Santo nos torna mais humildes, mais suscetíveis à palavra, porque aprendemos com isso que o sucesso na vida cristã não depende do quanto nós sabemos sobre determinado assunto. Como eu sei, eu não sei me comunicar a respeito de assuntos bíblicos, mas do quanto eu busco da ação do Espírito Santo na minha vida. Essa transformação, ela nos traz uma nova cosmovisão.
Talvez você ouviu essa palavra por diversas vezes e fica se perguntando: o que é cosmovisão? O que será que é cosmovisão? Cosmovisão é uma visão do mundo, uma visão abrangente do mundo. É isso que é cosmovisão. Exemplo, o ensino da criação, ele foi muito importante no tempo de Moisés, porque o povo estava impregnado com os ensinamentos egípcios. O Egito possuía a melhor educação da época, os melhores mestres. Os israelitas, eles passaram 4 séculos naquele lugar, 400 anos, convivendo, sendo escravos desse povo. Então, se deixaram contaminar por suas práticas, por seus ensinamentos. Sendo assim, eles adquiriram a cosmovisão, ou seja, a visão do mundo deles. Inclusive a sua perspectiva sobre a criação. Aqueles israelitas, eles pensavam que a criação era de acordo com o que o povo egípcio ensinava, os mestres egípcios ensinavam. Esse foi um dos principais motivos que fez com que Moisés, logicamente, instruído por Deus, ministrado por Deus, inspirado por Deus, escrevesse Gênesis. Mostrar aos israelitas que existia um Criador de todas as coisas e que Ele era o único Deus. Então, o primeiro livro da Bíblia já é uma refutação ao ensino pagão. Por isso é necessário, por meio de intimidade na palavra, no Espírito Santo, a busca pela nossa transformação, a transformação da nossa perspectiva de vida, o que é a vida, os valores da vida. Pare, pense e aproveite e já seja transformado. Primeiro, pela palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo, é que nós passamos pelo processo da transformação. Nós buscamos intimidade com Deus por meio de uma devoção pessoal. E o Espírito Santo age em nossa vida. Segundo, o Espírito Santo ele se manifesta não só individualmente, mas por meio da comunhão com outros da mesma fé, com outros crentes. É a brasa sendo aquecida no braseiro. Precisamos entender que não somos cristãos sozinhos. Você já deve ter percebido, a experiência de outra. A pessoa ela sai da igreja e ela acha que ela continua em comunhão sozinha. E aí ela vai se embaraçando com as coisas da vida. Terceiro, por mais que estudemos e nos esforcemos, somente o poder do Espírito Santo poderá nos fazer testemunhas do amor de Deus. Não há testemunho do amor de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Quarto, esse poder, aliado a uma sadia, uma salutar leitura diária da Bíblia, nos dará uma visão do mundo centrada em Jesus Cristo, não em nós, e nos capacitará a compreender, ter discernimento daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Uma pessoa aplicada à palavra de Deus, uma pessoa que tem a ação do Espírito Santo na sua vida, ela bate o olho ou os ouvidos, em algo que tem aparência de verdade, mas não é, ela logo identifica. É como Jesus, eu falei agora há pouco de fruto. Jesus, no caminho, ele e seus discípulos, eles veem a figueira ela é cheia de folhas, folhas vistosas, e ele vai procurar o fruto e o fruto não tem. Dá para entender? O fruto, ele é produzido pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite. Eu quero que você busque ser transformado para poder transformar o lugar onde você está, a sociedade que você está inserido, a sua família, seu ambiente de trabalho. No nome de Jesus. Vamos orar e depois os avisos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo
Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que tem feito em nossa vida e por nos guardar nesse tempo de pandemia. O pedido que eu faço, Senhor, cele os nossos lábios para que falemos aquilo que é a verdade e a sua vontade. Cele os nossos olhos, ó Senhor, para serem desviados do pecado. Cele os nossos ouvidos para ouvirmos a sua palavra e vivermos dela. Cele o nosso coração, ó Pai, para receber com alegria e gratidão o Teu Santo Espírito. E cele o nosso entendimento, ó Deus, para que não seja inflamado, para que não seja corrompido pelas setas inflamadas do inimigo. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 2 avisos importantes. Primeiro deles, nós disponibilizamos agora o site da nossa igreja. Depois eu vou deixar o endereço, o link no rodapé. Mas se você quiser visitar, para ver como está ficando, www.ieqserranegra.com.br, tá? Nos visite, deixe o seu recado, pode fazer pedido de oração, enfim, pode entrar em contato com os pastores aqui, o casal de pastores, fique à vontade, tá bem? O site, ele também é uma web rádio, tá? Então você pode passar o dia todo ouvindo louvores pelo nosso site, o site Web Rádio. Então esse é o primeiro aviso. Visite o nosso site, a nossa Web Rádio, www.ieqserranegra.com.br. Segundo aviso, sexta-feira, às 19h30, eu estarei com o pastor Jonas, pastor Jonas da equipe do Ministério do Pastor Nilson, lá na nossa quadrangular em Leme. Eu estarei com ele em um projeto muito bonito que ele tem às sextas-feiras, que se chama #Estamos Juntos. Então eu vou estar com eles lá, vou falar um pouquinho do ministério, talvez falar um pouquinho da conversão, de acordo com as perguntas dele, logicamente. Mas vai ser um tempo de bênção para as nossas vidas. Então, principalmente você de Leme, esteja ligado. Não é no meu perfil de Facebook, é no perfil do pastor Jonas, tá? Jonas Soguete. Provavelmente você já tem ele no seu Facebook. Então esteja conectado conosco. Sexta-feira, às 19h30, no perfil do pastor Jonas, tá certo? Antes disso, nós temos a nossa Quinta da Vitória online e eu conto com você, né? Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, seu lar, Deus abençoe seus sonhos, os seus projetos. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.